Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. No vídeo de hoje trazemos para vocês aqui a avaliação do Fiat Argo. E como vocês estão vendo, ele está um pouco diferente. Afinal de contas, essa daqui é a versão Trekking, que chegou aí ao mercado em maio de 2019. Essa versão tem o pressuposto de entregar um pouquinho mais de estilo aventureiro, por assim dizer. Aliás, temos aqui uma curiosidade a respeito das nomenclaturas que a Fiat utiliza para quando ela quer designar esses tipos de produto. Então ela tem a designação lá Way, que a gente já viu aí, por exemplo, no Uno. Essa designação, digamos assim, são alterações bem sutis no carro para dar esse perfil mais aventureiro. Aí nós temos a nomenclatura Trekking, que aí ela já é um pouquinho mais de implementações para o carro ter esse estilo aventureiro. E por fim, tem a designação Adventure. Aí sim, os carros têm bem mais implementações para chegar aí nessa proposta. De toda forma, essa daqui que é a versão Trekking tem sim mais alterações do que simplesmente a parte estética. E é justamente tudo isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. O Fiat Argo está inserido aí na categoria de hatchbacks compactos. E por que a gente precisa saber isso? Essa versão Trekking é montada a partir da versão 1.3 Drive do Argo. Por isso mesmo, ele só vem equipado aí com o motor 1.3 Firefly. Só que aqui a gente tem uma observação significativa. O Argo Trekking só está disponível com câmbio manual. Não temos aqui a opção nem do câmbio GSR, nem do câmbio automático. E por conta disso, isso limita um pouco quem são os possíveis e prováveis concorrentes diretos aqui do Fiat Argo na versão Trekking. Então vamos lá, quais são eles? Nós temos aí, por exemplo, o Sandero Stepway na linha 2020, só que aí nesse caso consideramos apenas o Stepway na versão Zen, que tem motor 1.6 e câmbio manual. Outro concorrente, o Hyundai HB20X, que existe tanto com câmbio manual quanto com câmbio automático, mas a versão concorrente desse é a com câmbio manual. Temos também o Onix Active, tem as duas opções de câmbio, automático e manual. O concorrente é o manual. E por fim, nós teríamos possivelmente o Ford Ka na versão Freestyle. Mas por que possivelmente? O Ford Ka ele existe de duas formas. Ou é a versão 1.5 com câmbio automático, que seria o possível concorrente desse por questão de motorização, ou a versão 1.0 com câmbio manual, que aí é bem mais barato que esse carro e obviamente tem um motor menos potente. Olhando o Argo Trekking aqui do lado, é onde vemos as principais diferenças em relação à versão tradicional aí do Fiat Argo. Vou começar aqui pela traseira, com esse defletor de ar pintado em preto brilhante. A gente também vê esse borrachão aqui no arco de roda, tanto traseiro quanto dianteiro, e a continuidade dele ali na parte inferior do carro. Outra mudança são as rodas, são de liga leve, mas pintadas aqui em cinza chumbo. Estruturalmente falando, a gente tem a alteração do pneu, que nós temos um pneu todo terreno. Esse pneu é muito bom para você usar em pisos como esse aqui, de pedrisco ou até mesmo de terra batida. E aí nós temos também uma modificação na suspensão, ela é um pouco mais alta. Então quando a gente soma o pneu, que é maior, mais alto, com a suspensão, a gente ganha 4 centímetros aqui no carro, ou 40 milímetros. E isso permite uma altura em relação ao solo de 21 centímetros, o que é uma altura muito boa, porque se você comparar este carro com alguns crossovers que nós temos no mercado brasileiro, vocês vão descobrir que essa altura, em alguns casos, é até maior do que a dos crossovers. Continuando aqui, nós temos o rack de teto. Inclusive esse rack de teto é funcional. Você pode comprar as travessas e utilizar ele aí para levar algumas cargas em cima. Você também vê que a coluna B aqui, ó, tem um adesivo preto fosco que dá esse visual de continuidade aqui nos vidros. Espelho lateral também pintado em preto brilhante. Cabe destacar, o teto desse carro também vem pintado em preto brilhante. Então, olhando o carro um pouquinho de cima, você tem aí esse visual bastante diferente. O espelho também incorpora aqui as luzes de seta, o que é um recurso de segurança legal. E por fim, olhando ali o capô, a gente tem um adesivo colado no meio do capô que dá esse visual, digamos assim, aventureiro ao carro. Falando especificamente aqui da frente do carro, a gente tem mudanças mais sutis. Temos o farol com máscara negra, o para-choque que é um pouquinho diferente e o símbolo da Fiat que tem o fundo preto. O Argo Trekking vem equipado com o motor 1.3 Firefly da Fiat.
Aliás, esse motor é um motor moderno e com várias características interessantes. Na sua faixa de cilindrada, ele está entre os mais potentes. Ele vai de 101 cavalos na gasolina a 109 cavalos no etanol. O torque máximo dele é 14,2 kgfm. Agora, outras curiosidades que ele tem. Ele é um motor com 2 válvulas por cilindro, desenhado para te entregar torque melhor em rotações mais baixas. Outra coisa interessante, a tampa do reservatório do óleo já vem com a vareta de medição incorporada, tecnologia para simplificar as coisas. Ele também tem outras características. Quando a gente olha aqui, a tomada de ar para o motor, ela é feita do lado de cada carroceria, então ela não é feita dentro do compartimento do motor. Qual é a principal vantagem disso? Ele pega um ar mais frio para dentro do motor, consequentemente isso otimiza a queima, obviamente, do ar e combustível lá dentro. E temos outras coisas interessantes, você já não tem mais aqui o tanquinho de gasolina para a partida auxiliar quando você tem 100% etanol e a temperatura está muito fria. Dessa forma a gente consegue ver aqui que esse motor é bem legal. Outra curiosidade muito legal desse motor, a gente sabe que existe o Firefly 1.0. E como é que funciona o 1.0 para o 1.3? Na prática é como se esse motor fosse exatamente igual ao 1.0. Por quê? Um motor 1000 centímetros, cada cilindro fica responsável aí por 333 centímetros cúbicos. E é por isso que esse motor aqui é 1.3, porque é o 1.0 com mais um cilindro exatamente igual, que aí faz a cilindrada aí de 1.3, e assim você tem uma comunização de peças entre o Firefly 1.0 e o Firefly 1.3. As mudanças aqui atrás são as seguintes. Você tem os escritos Fiat Argo num tom escurecido, os adesivos decorativos, o para-choque, como vocês estão vendo, é diferente, inclusive aí com esse desenho que sugere um tipo de extrator de ar, a saída do escapamento com essa boca trapezoidal. O porta-malas do Argo Trekking é muito bom, afinal de contas ele tem 300 litros de capacidade e isso é a média superior do segmento. Também observamos aqui iluminação no porta-malas e os ganchinhos de fixação que você pode usar ali para sacolinhas de supermercado. E o porta-mala de 300 litros não compromete o uso de um step, digamos assim, de tamanho integral. Aqui no step nós temos um pneu 175/65/14, não é igual ao pneu de rodagem, que é um 205/60 raio 15, mas também não é aquele step fininho, que altera muito a dirigibilidade. Pode até ser que esse pneu não seja exatamente igual ao de rodagem, pode ser que o de rodagem seja um pouquinho mais alto, justamente pela proposta de ser um pneu todo terreno. Mas quando você utilizar o step, você vai conseguir passar de 80 km por hora, por exemplo, e não vai ter uma alteração na dirigibilidade tão significativa como ocorre com o step fino. O Argo tem 2,52 no entre-eixos, o que é uma medida, vamos dizer assim, bastante mediana aí nessa categoria de carros de hatchbacks compactos. Com o banco dianteiro aqui ajustado para pessoas de 1,80 m, a gente até tem aqui um bom espaço para mexer os joelhos. Movimentação de pés também é boa. Agora, o banco aqui ele não é muito anatômico, ele é um pouco reto, ele não dá aquele conforto que às vezes a gente vê em outros modelos. De toda forma, a gente ainda tem que destacar a presença de porta-objetos na porta e você consegue colocar ali garrafas, não latas, porque ele é inclinado. Temos também aqui a alça de segurança no teto. Outra coisa é que na extensão ali do console que existe entre os dois bancos dianteiros, existe ali uma posição que você pode usar ali como, por exemplo, um porta-latas ou um porta-garrafas. E também existe uma porta USB ali que serve tanto para quem vai na frente, como também para quem vai atrás, eventualmente carregar um celular. Agora, nós não temos aqui, por exemplo, uma luz para iluminar quem está aqui atrás. Então, se você tiver que ler alguma coisa à noite, pode ficar um pouquinho difícil. Mas, no geral, a gente pode dizer aqui que a habitabilidade é de regular a boa. Hora da gente dirigir aqui o Argo Trekking, mas como sempre as tradicionais considerações. Chave do tipo canivete. E aqui temos um detalhe, para você conseguir dar a partida, você precisa pisar na embreagem como dispositivo de segurança. O sistema de ar-condicionado do carro é totalmente analógico, nós não temos nenhum controle eletrônico, inclusive os próprios botões são mecânicos, porque tem alguns carros que tem um seletor eletrônico, aqui não, é tudo analógico mesmo. O cinto de segurança, a parte legal aqui é que ele tem regulagem de altura, então você consegue colocar ele numa posição aí mais confortável. O banco do motorista também tem ajuste de altura, curiosamente,
o ajuste fica do lado direito, né? Normalmente ele fica do lado esquerdo, aqui ele fica do lado direito, mas a parte legal é que ele sobe todo o conjunto, não são aquelas regulagens, vamos dizer assim, parciais que a gente vê em alguns carros. O volante aqui, pessoal, a gente tem ajuste de altura, mas nós não temos o ajuste de profundidade. E eu particularmente acho que isso faz um pouco de falta, porque às vezes você quer dirigir um pouco mais inclinado para trás e aqui não rola porque o volante não vai sair dessa posição. Mas em favor aqui do volante, a gente pode falar da assistência elétrica do volante, que deixa ele mais leve, e também temos o volante multifuncional, esse da Fiat, que funciona muito bem. Lado esquerdo, os botões para controlar ali o computador de bordo do carro, mais os botões para interagir aqui com a central multimídia, no caso de um celular pareado com ela. E na parte de trás do volante, isso que eu acho legal aqui nesse volante, é que ele tem aqueles botões escondidos que você consegue também controlar a fonte de áudio, trocar a fonte, né, no caso AM, FM, USB, trocar a estação. Então isso aqui é muito legal no carro da Fiat. A central multimídia a gente não vai detalhar muito ela, porque é a tradicional Uconnect, que vocês já conhecem. Inclusive nós temos um vídeo extremamente detalhado dela no canal, que inclusive é um dos mais acessados aí do mercado brasileiro. Então vai lá no nosso vídeo para você conhecer um pouquinho mais essa central aqui, que não deixa de ser uma central muito legal, uma vez que ela tem duas portas USBs, uma aqui na frente e outra aqui no console. E detalhe, as duas entradas são lógicas, então você pode colocar pendrive numa ou na outra, e o mesmo para você conectar aí o seu celular com Android Auto ou Apple CarPlay. Hora da gente dirigir aqui o Argo, e eu já vou destacar que quando você engata aqui a ré, temos a imagem da câmera de ré. Importante que essa câmera é um opcional, ela não vem de fábrica com o carro. Mas quando tem a câmera de ré, além da gente ter as linhas de guia, elas são dinâmicas, e isso é legal porque nessa categoria de carro a gente não encontra isso com muita facilidade. E também temos os sensores de estacionamento lá atrás. Esses sim, são de série em todas as versões do Argo Tracking. Então, se você tiver com a câmera de ré mais os sensores, realmente manobrar o carro vai ficar fácil, né? Afinal de contas, você consegue ver para onde você está indo. E aí nós temos o sensor sonoro para evitar que você eventualmente bata no obstáculo. Vamos lá para o nosso teste de tração. Vamos ver como é que a suspensão aqui do Tracking se comporta. Um carro com a proposta aventureira tinha que tirar isso de letra, e realmente tira. O isolamento acústico aqui dentro tá legal, não é ruim, e a gente também tem uma suspensão que consegue absorver muito bem o desnível. Inclusive a gente percebe que essa suspensão é bastante resistente. Vamos agora para a primeira lombada, 30 por hora. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Lembrando que não é a velocidade indicada para você fazer isso. Mas passou com muita facilidade na primeira lombada. O carro não bateu, não raspou nem nada, mas assim, nem esboçou dificuldade. Agora vamos para a segunda, ela é um pouquinho mais difícil que a primeira. Acertando a velocidade, vamos ver como é que ela se comporta. De novo, passou com tranquilidade total, sem bater, sem raspar, sem nada, sem esboçar a fragilidade. Vamos para o bloco reto, e a terceira lombada vamos conferir o isolamento acústico do carro. Bloco reto. Bom isolamento acústico. Terceira lombada, 30 por hora. Passou muito fácil. Olha, pessoal, já teve crossover que a gente testou que teve mais dificuldade que esse carro tá tendo. Agora vamos para a quarta e última lombada. Passou muito bem. Nesse ponto, a suspensão do Argo tá realmente campeã. Tá tirando de letra esses obstáculos, e ela é até um tanto quanto macia, ela não é tão dura. Só ali no tachão que a gente sente um pouquinho mais de firmeza, mas para tirar assim ondulações do piso, ela vai muito bem. Agora vamos para nossa manobra de fim de rua, alinhando o carro aqui com a guia, e vamos virar todo o volante. Direção elétrica, ela é bem leve. Vamos lá fazer a manobra. O carro virou um pouquinho mais que 90 graus, tá, pessoal? Não foi muito mais não, mas quase os 90 graus aqui. Vamos lá para nossa manobra. A câmera de ré é realmente muito boa, boa definição, clara. Olha, não saímos completamente alinhado com a rua, mas praticamente alinhados com a rua. Então a gente percebe aqui que o raio de giro dele não é dos menores.
mas com a direção, com assistência elétrica e a câmera de ré mais o sensor de estacionamento traseiro, não vai ser tão difícil assim fazer manobra. O grande lance aqui do Argo Trekking é, sem sombra de dúvida, esta suspensão. Ela é bem alta mesmo e ela está bem adaptada para o Brasil. Nesse ponto a Fiat caprichou no negócio. A gente percebe que o carro tira de letra esses obstáculos como lombadas, valetas, tachões. Então, se você está pensando em um automóvel para enfrentar situações mais difíceis de rodagem, eu vou dizer para vocês que o Argo Trekking você não vai errar nessa escolha. Vamos aproveitar agora para fazer o nosso teste rodoviário aqui com o Fiat Argo Trekking. Já vou dar a dica para você ligar o farol, uma vez que esse carro não possui luz de posição diurna. Então você pode acabar tomando multa se você não ligar o farol. Outra coisa que eu também quero mencionar é esta agilidade que o carro tem nessa situação urbana e semi-urbana. Esse motor 1.3 ele é muito bom nesse quesito de torque baixo. Então você tem uma agilidade interessante quando você vai sair com o carro, seja no trânsito ou nessas acelerações até velocidades aí de 60, 70 por hora. Você percebe que o conjunto responde bem, tá bem entrosado aí o motor com o câmbio do Argo Trekking. Um fato que não agrada muito aqui no Argo Trekking é o câmbio de apenas 5 marchas e um câmbio relativamente curto. Vocês observem, nós estamos aqui a 100 km por hora e o giro já é de 3.000 giros. Isso quer dizer que o câmbio poderia ser um pouquinho mais longo para diminuir o giro, e o giro mais baixo certamente economizaria combustível e diminuiria o ruído aqui dentro. Não que o ruído seja alto, mas a gente sente um pouco o ruído do motor aqui. E isso é uma coisa que faz falta aqui nesse conjunto do Argo. Afinal de contas, já existem alguns concorrentes aí com um câmbio manual de 6 marchas. Agora, quando a gente chega aqui em 120 km por hora, a gente tem 3.500 giros no motor. Certamente não é um giro baixo. Segundo o Inmetro, esse carro com etanol faz 8,5 km por litro na cidade. E na estrada que a gente poderia esperar uma média maior, não acontece isso. São apenas 9,6 km por litro. E por que apenas? Que se esse carro tivesse aí um câmbio de 6 marchas, certamente a gente teria uma média melhor de consumo e um giro menor no motor. Após a gente rodar aqui aproximadamente 20 km, para ser preciso, 19,4, olha a média que a gente conseguiu, 11,1 km por litro, 14 minutos aí de viagem. Pegamos um pouquinho mais de trânsito que o normal. De toda forma, o número ficou melhor do que o do Inmetro, uma vez que a gente testa o carro em velocidades aí mais constantes, não temos tantas acelerações e desacelerações. O número certamente não é ruim, mas se esse carro tivesse uma 6ª marcha, certamente nós teríamos um número ainda melhor. E vamos conferir aqui a nossa média de consumo. Olha só, a gente rodou um pouquinho mais que 20 km, 15 minutos de viagem, e o nosso consumo médio foi de 11,2 km por litro, número melhor do que o Inmetro. Afinal de contas, a gente testa o carro na estrada com velocidade mais constante. Lembrando que a gente estava usando o ar-condicionado ligado. O número não é ruim, mas certamente poderia ser melhor. Já estamos completando aqui o nosso trecho rodoviário. Percorremos aqui um pouquinho mais que 22 km, para ser preciso 22,5. Levamos 16 minutos e olha o número, 11,5 km por litro. Cabe destacar que dessa vez a gente pegou um pouquinho mais de trânsito na estrada e a velocidade foi um pouco mais baixa. De toda forma, esse número é interessante. Vamos aproveitar para ver como é que o carro se comporta aqui numa retomada. Estou a 60 por hora, vamos botar a terceira e pisar tudo. Vamos lá, ó. 60, terceira marcha. E já conseguimos chegar aí a 100 km por hora. O que a gente percebe é que se a gente não tiver aí um uso muito rodoviário, que aí falta um pouco de força no motor, mas nessas situações de velocidade baixa para velocidade média, o motor se sai muito bem. Apenas quando você tem o carro um pouco mais carregado, tá ali na casa dos 100, 110, e aí precisa fazer uma ultrapassagem, é que você sente um pouco mais falta de potência e torque do motor. Como a gente viu aqui nesse vídeo, o Argo Trekking é uma opção interessante. O preço de lista dele parte de R$ 59.990.
Se a gente só considerar o preço de lista em relação aos concorrentes, ele é o mais barato. Mas aqui tem uma pegadinha. Isso porque a roda de liga leve é um opcional. Ela custa aproximadamente R$ 1.500. Você pode comprar como opcional de fábrica, não como acessório na concessionária. E ele também tem outro opcional, que é a câmera de ré, mais R$ 700. Se a gente colocar tudo isso no preço, aí o Argo Trekking vai mais ou menos na mesma faixa dos concorrentes diretos. Agora, o Argo Trekking tem algumas coisas a seu favor. Aí vamos caso a caso. Se a gente comparar o Fiat Argo Trekking com o seu concorrente lá na Renault, o Sandero Stepway, aqui nós temos um acabamento interno, vamos dizer assim, melhor do que o carro que a gente encontra na Renault. Se a gente comparar o Argo, por exemplo, com o Onix, lá na Chevrolet, temos um carro aqui que tem maior altura em relação ao solo e também mais confortável e com um desempenho um pouquinho superior. E se a gente pegar aqui o Argo e comparar ele com o HB20X, ele também tem maior altura em relação ao solo e um outro importante fator. O Argo é um carro que a gente sabe que ainda vai durar um pouco da forma como ele está aqui. Já o HB20X vai ser substituído em breve pela nova geração do HB20. E se você gostou aqui do Argo Trekking, vamos te dar uma dica. Deixa um comentário aqui no vídeo que a gente coloca você em contato com a concessionária que vai te dar a melhor condição comercial para você comprar o seu próximo Argo Trekking 0 km. E como a gente sempre faz aqui no encerramento do vídeo, gostou do trabalho? Deixa aí o seu like. Assim a gente sabe que você está realmente gostando dele. E se você não se inscreveu, por favor, faça isso. Afinal de contas, somente aqui você tem sempre as avaliações mais completas para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.